Deixa o seu like e vem comigo acordando para o propósito. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui conosco, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. Até porque o propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Chegamos a mais um programa Acordando para o Propósito, dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Estamos aqui juntos para mais um Acordando para o Propósito, programa que já faz parte da sua vida, já faz parte da sua manhã ou faz parte do seu dia. Tenha certeza absoluta que, independente do horário que você assiste, o importante é você estar conosco, acompanhando as reflexões, acompanhando cada um dos momentos que nós temos aqui no Acordando para o Propósito. Quero mandar aqui um beijo para todos vocês que têm nos acompanhado, agradecer a sua participação. Não vou aqui mencionar dando nomes, mas agradecer a todos vocês que comentaram ontem no programa, deixando aqui a maneira que você assiste o Acordando para o Propósito. Tem gente que assiste de manhã, outros assistem de tarde. Tem gente que disse que gostaria de assistir aqui no momento da nossa estreia pela manhã, 6 e 7 da manhã, mas não tem a possibilidade. Então, não fiquem preocupados com isso. O importante é você estar acompanhando diariamente e, principalmente, fazendo aquilo que nós já temos aqui ciência. Você que nos acompanha sempre, que é instalar o app na sua vida. Como que é? Curtir, comentar, compartilhar. Por quê? Porque se você já instalou o app, você já está inscrito no nosso canal e já acionou o sininho das notificações. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai fazer todas essas ações, caso você ainda não tenha feito no vídeo de hoje, é necessário você curtir, comentar e principalmente compartilhar. Envie para uma pessoa que ainda não conhece o nosso programa, envie para alguém que tem o costume, às vezes, de assistir algumas coisas no YouTube, algum tipo de programa relacionado à palavra de Deus. Quem sabe essa pessoa também não vai ser abençoada pelo nosso programa e nós poderemos aqui ter mais um participante do Acordando para o Propósito. Tenho certeza que você já instalou o app na sua vida. Então, coloca aqui embaixo se você já instalou o app na sua vida, se você está nos acompanhando. Gosto sempre de ouvi-los e de ver aqui as mensagens de vocês no nosso comentário no YouTube. Tá certo? Olha, nós estamos no mês que a temática é Atos dos Apóstolos. Está sendo fantástico para mim poder estar aqui com vocês diariamente, conversando um pouco sobre Atos dos Apóstolos. E você tem visto quanto que Atos dos Apóstolos faz aqui uma espécie de complemento daquilo que nós falamos no mês passado, que foi o mês do Espírito Santo aqui no Acordando para o Propósito, e você tem visto que nós temos dado, além do viés relacionado de Atos com o Espírito Santo, nós temos também aqui buscado comentar, refletir acerca de alguns detalhes que o livro de Atos dos Apóstolos apresenta para a gente. Esse livro que é um livro do primeiro século, né, da história pós a vinda de Cristo, né, esse momento que nós passamos a contar a história a partir de Cristo, né, como nós usamos o DC, depois de Cristo. E aí, Atos dos Apóstolos é muito importante nesse cenário, porque a gente está vivendo aqui e vivendo, vendo e vivendo, né, de maneira a perpassarmos pela história, como que a igreja ela avançou, mesmo que ela tivesse anteriormente vivido a experiência de ter
né, o Senhor Jesus Cristo como homem, de fato, como Deus encarnado, a gente vai ver aqui que a, a questão do avanço da mensagem está diretamente ligado aos apóstolos, aos discípulos, a esses homens que vão agora desbravando o cenário. E hoje nós chegamos aqui num texto maravilhoso que eu quero pedir para você ter atenção naquilo que a gente vai falar aqui, dentro da reflexão, mas nós não vamos pegar o eixo, talvez, esperado por você que está aqui. Mas, olha, procure nos nossos vídeos, tanto o vídeo do falar em línguas, quanto do batismo com o Espírito Santo, tá certo? São os vídeos que nós tivemos no mês do Espírito Santo. Porque hoje aqui nós vamos pegar um pouco de outro viés do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. E às vezes aqui nós fazemos uma leitura um pouco maior do texto sagrado, ou às vezes pensamos um versículo e conversamos aqui. Hoje vamos perpassar aqui por alguns versículos do capítulo de número 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia, tá? Você que está aí com a sua Bíblia, ó, coloca aí, eu estou com a Bíblia Sagrada em mãos. Quando nós fazemos aqui alguma transmissão ao vivo, eu sempre peço para as pessoas colocarem o emoji, né, ali da Bíblia, coloca ali a Bíblia, coloca uma maneira de representar que você está com a Bíblia Sagrada aí. Vou permitir também que você que abre através do celular o aplicativo da Bíblia, que também coloque aí, tá bom? Você pode ser que você esteja em deslocamento ou que você esteja numa condução, e se você quiser, você pode colocar aí também o emoji da Bíblia, mesmo que você esteja acessando pelo aplicativo que possui a Bíblia, o texto bíblico aí no aplicativo. Então, capítulo de número 2 de Atos, que trata sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é aquilo que nós queremos frisar um pouco aqui, trazer algumas reflexões. Então, vamos ler a partir do versículo de número 1, vamos aqui avançando e depois eu dou o versículo limitador do nosso trecho aqui abordado, da nossa breve reflexão. Chegando o dia de Pentecoste, estava todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Olha aqui que interessante. Versículo de número 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntando-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em sua própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Novamente, versículo número 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. Esse texto aqui é algo excepcional. E óbvio que esse texto ele fica marcado por conta da descida do Espírito Santo
do batismo com o Espírito Santo, evidenciado pela aqui o dom de elocução, que nós chamamos do Espírito Santo, que é também o dom de falar noutras línguas, aqui apresentado. Nós temos dois momentos nesse texto, nós não vamos fazer aqui, né, você que nos acompanha, às vezes tem alguns termos técnicos, mas nós não vamos fazer aqui o que é chamado de exegese do texto. Não é essa ideia aqui, que seria uma interpretação mais aguçada do texto, uma análise textual daquilo que está aqui, mas eu poderia dizer para você o seguinte: este aspecto aqui do falar em outras línguas, né, a língua estranha no sentido de sinal do batismo com o Espírito Santo, nós temos aqui dois momentos relacionados a isso, ok? Seria esse momento onde existe aqui uma língua repartida como de fogo, no sentido de uma fala espiritual, que nós chamamos de línguas estranhas, e também existe aqui uma ideia de variedade de línguas no sentido de questões idiomáticas. Então, só uma ideia para você ter aqui a compreensão. Então, nós temos aqui essa evidência do batismo com o Espírito Santo através do falar em línguas. Temos essa também expressão onde pessoas de vários outros lugares estão aqui reunidos e há uma multiplicidade de falas onde as pessoas entendem conforme a sua própria língua. Então, há aqui uma diversidade de línguas relacionadas à fala, até na questão idiomática. Então, isso aqui é interessante, mas eu quero hoje, na verdade, atentar não para o aspecto em si dessa questão do falar em línguas, da variedade de línguas, do batismo com o Espírito Santo. Eu quero aqui, na verdade, abordar algo interessante, que é a questão do dia de Pentecoste. Veja, o versículo 1 diz que, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Essa questão aqui da festa, né, o dia de Pentecoste, a gente precisa entender que, sobre o aspecto do Antigo Testamento, esta festa ela era um direcionamento de Deus para o povo, uma celebração que o Senhor ordenava, no sentido de que o povo pudesse estar junto e celebrasse a provisão de Deus através dos frutos da colheita. Então você precisa entender que no Antigo Testamento essas festas tinham um caráter muito representativo para o povo, principalmente por conta das ordenanças que Deus dava ao seu povo. Então imagina, a ordenança de Deus acerca da festa de Pentecoste, o dia de Pentecoste, tinha uma ideia clara de ajuntamento do povo para que eles pudessem celebrar a provisão de Deus. Então imagina, por exemplo, a ideia de celebração por conta daquilo que Deus provê. Deus, que é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, ele era celebrado através da festa no dia de Pentecoste. Essa celebração, ela se dava exatamente por conta disso. Olha, tivemos colheitas daquilo que são as nossas plantações, nós tivemos fruto aqui, tanto da maneira literal, quanto também não no sentido de colheita, né? Ali a ideia de angariar os frutos, o resultado do plantio seria a ideia de fruto, a ideia de poder desfrutar daquilo que é concernente da colheita. É interessante porque essa festa ela recebe esse nome basicamente por conta da data em que ela acontecia. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa e por isso ela recebia esse nome de Pentecoste. Penta, né, tem essa ideia de 5, então a festa acontecia 50 dias antes da Páscoa. A Páscoa que é
também outro direcionamento relacionado aos mandamentos de Deus, toda a parte cultica, toda a parte de celebrações que Deus tinha com o seu povo no Antigo Testamento. Então, se isso estava associado à colheita e à provisão de Deus, isso tinha necessariamente uma ideia de que este povo estava reunido para glorificar o nome de Deus, para poder celebrar essa provisão divina através da colheita, daquilo que era colocado diante do povo. Por isso, há uma associação direta deste evento com a provisão divina. Mas vamos aqui analisar algo interessante. Por quê? Deus escolheu manifestar, né, a vinda do Espírito Santo, como a gente sabe, e se você continuar lendo o texto aqui, nós não vamos continuar, mas quando Pedro vai aqui na sequência pregar e vai falar sobre essa questão, inclusive, do batismo aqui com o Espírito Santo, vai testificar, por exemplo, que eles estão perplexos e atônitos com o acontecimento, mas que esse acontecimento, na verdade, ele foi predito por Joel e cumprido aqui em Atos, capítulo de número 2. Além disso, o próprio Jesus Cristo ele vai apontar para a vinda de outro Consolador, o Paráclitos, né? A ideia de outro da mesma espécie, outro igual da mesma espécie, a ideia de que Jesus ele ascende aos céus, mas de que ele cumpre a promessa de que enviaria o outro Consolador. Não entraremos nesses pormenores, eu convido você a pesquisar no nosso canal todo o mês de janeiro, onde nós falamos sobre o Espírito Santo e que também vai ser maravilhoso para a sua vida. Você que assistiu aí o nosso mês do Espírito Santo janeiro, pode comentar aqui, dizer como que foi para as pessoas acompanharem também. Você que estiver aqui, depois olhe os comentários para você saber dos nossos amigos aqui que nos acompanharam, como foi bênção o mês de janeiro através destas reflexões sobre o Espírito Santo. Mas é um cumprimento de promessa. E aí o interessante é porque Deus ele vai direcionar, vai ocasionar através de um evento da tradição, um evento relacionado a um mandamento existente no Antigo Testamento, que é o dia de Pentecostes, naquilo que é ordinário, Deus vai fazer o extraordinário. Então, olha só, essa reunião, esse encontro no dia de Pentecostes, não era uma data celebrativa para o povo? Então, eu poderia dizer que essa é uma reunião ordinária. Isso é, existe uma data específica, esta reunião acontece. Logo, é uma reunião ordinária. E o que faz com que essa reunião ordinária se torne uma reunião extraordinária? Bom, se a festa acontecia 50 dias após a Páscoa, então existe o quê? Uma ordem, existe algo dentro da normalidade. Isso é, a reunião do dia de Pentecostes era uma reunião ordinária. Mas aí Deus ele escolhe que neste dia de reunião, onde estavam pessoas de vários lugares, aqui como a gente leu, ele vai não somente permitir que o povo celebre o provisionamento dos frutos dos frutos da colheita, mas também é o momento em que Deus escolhe prover. Olha só que interessante, Deus escolhe prover o Espírito Santo como agente capacitador para o desenvolvimento da obra que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos. Olha só que maravilhoso. E o que eu quero falar aqui para você, além de todo este apanhado aqui que nós já fizemos e que você pode refletir acerca disso? Deus, ele pega algo que é ordinário e, através da descida do Espírito Santo, ele faz com que aquela reunião seja uma reunião extraordinária. Marcou a história. Atos capítulos 2. Quando você escuta alguém falar Atos capítulos 2, você vai lembrar o quê? Capítulo 2 de Atos, na verdade, representa o cumprimento da promessa da descida
e enchimento, transbordamento do Espírito Santo. E aí isso marcou a história. Por quê? Tudo que tem na Bíblia em relação aos eventos ocasionados por Deus, eventos que são ocasionados pela profecia, né, pelo cumprimento de profecias, a gente entende que há sempre um marco na história. Até porque você precisa entender que no Novo Testamento, toda a ideia de celebração do dia de Pentecoste passa a ter outro significado. Por quê? Se nós pensarmos aqui, eh, esse aspecto aqui que tem relação de a festa de Pentecostes ser 50 dias após a Páscoa, você precisa lembrar o quê? Neste momento aqui de Atos dos Apóstolos, representa e é de maneira categórica 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. Então, após a ressurreição de Cristo, 50 dias após, está se cumprindo a data ordinária do dia de Pentecostes e está acontecendo o extraordinário, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Porque Cristo, ele vai passar a representar essa também a ideia de que a ressurreição dele fala sobre o cumprimento da promessa. Então veja, ele se deu em sacrifício, ele ressuscitou. Então nós temos aqui algumas ideias de que nós podemos avançar nos nossos estudos. Não é o caso aqui, mas é Páscoa, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, dia de Pentecostes. 50 dias após Cristo ressurreto, nós vamos ter o dia de Pentecostes. Tudo muito bem centralizado. A ideia de que Deus está no controle de toda a história. Então, o dia de Pentecostes é uma celebração, ok? Que nós temos aqui em Atos, capítulo de número 2, e que ela tem a representatividade de ser 50 dias após a Páscoa, e que em Atos capítulo 2, esse acontecimento ele está sendo comemorado, celebrado exatamente 50 dias após a ressurreição de Cristo. É a maneira fantástica com que Deus conduz toda a história e tudo aquilo que Deus usa, né, através da sua fala, através dos seus profetas, se cumpre de maneira centralizada, de maneira cabal, e nós podemos ver isso daqui claramente no texto bíblico. Qual é a nossa aplicação para o que nós estamos vendo aqui hoje? Lógico, todo um contexto aqui histórico, um contexto da tradição, um contexto relacionado à sociedade na época, enfim. Mas nós temos aqui, obviamente, algumas aplicações claras para que nós possamos pegar isso para nossas vidas. Primeiro, Deus ele pega aquilo que é ordinário e faz o extraordinário. Deus pega aquilo que é ordinário e faz algo extraordinário. E você precisa entender, talvez a sua vida está caminhando dentro de um cenário ordinário. Isso é, do parâmetro da normalidade, daquilo que é corriqueiro, daquilo que paira sobre a rotina, daquilo que paira sobre a ótica do dia a dia, e você fala assim: bom, minha vida caminha no ordinário. Mas lembre-se, às vezes você pode estar fazendo esforço para poder viver algo diferente na tua vida, mas você percebe que não é possível muitas das vezes fazer esse extraordinário através daquilo que você deseja, através daquilo que você quer. Mas se você chamar Deus para o cenário da tua vida, se você colocar Deus dentro do cenário da tua vida, de você entender que o Espírito Santo pode mover algo diferente na sua vida, aquilo que é ordinário pode se tornar extraordinário. Uma ideia que você tem, uma atividade que você faz, ou até mesmo algo que vai surgir no cenário do dia a dia da tua vida, que pode estar
da maneira mais simples, que você nem imagina, Deus pode fazer com que haja o extraordinário. Você crê? Então, a reunião extraordinária que você vai fazer é o seguinte: eles ali, no dia de Pentecostes, se reuniam para celebrar o fruto da colheita. Eu vou dizer para você, qual é a reunião ordinária que você deve ter na sua vida? A reunião que você deve ter ordinária na sua vida, isso é, todo dia, é a sua reunião com Deus. Todo dia você deve marcar uma reunião com Deus para poder você conviver e viver com Ele. E tenha certeza, nessa reunião ordinária, dia após dia, aquilo que é corriqueiro, se prepare. Quando Deus está numa reunião ordinária, esta reunião se torna extraordinária. Deus, com a sua presença, torna aquilo que é corriqueiro do dia a dia, ordinário, em algo extraordinário. Vamos estar orando. Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome nesta manhã. Declarar sobre a vida daqueles que nos acompanham, que o Senhor possa mover o extraordinário naquilo que é comum. Tu é o Deus que tem poder. Muitas das vezes as pessoas olham para nossas vidas e não acreditam coisas magníficas, não acreditam coisas que são relevantes. Às vezes olham para as nossas vidas e vê que apenas as coisas beiram a normalidade. Mas nós estamos contigo diariamente, de maneira ordinária. E quando estamos contigo, nós podemos viver o extraordinário. Por isso eu quero declarar sobre a vida daqueles que nos acompanham, o extraordinário vindo de ti, diretamente para a vida dos teus filhos. É o que eu oro e desde já te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Gente, dizer para vocês que aqui no na nossa descrição, nós temos o link do nosso grupo de WhatsApp. Então, olha, entra lá no grupo, tá? Você não está no grupo? Entra no grupo. E se você entrar no grupo, o grupo é aberto, você pode falar, porque eu falo assim, né, o nosso público é um público maduro, então o grupo fica aberto. Você pode entrar lá, colocar seu nome e dizer de onde você é. E você que está aqui nos acompanhando e já está lá no grupo, como sinalização de que você assistiu Acordando para o Propósito, você vai também mandar uma mensagem lá no grupo dizendo: hoje eu acompanhei o Acordando para o Propósito, onde foi tratado sobre o dia de Pentecoste, falando um pouco sobre essa reunião, que era ordinária, mas com a descida do Espírito Santo virou algo extraordinário. Certo? Então o link do grupo está aqui na nossa descrição. Que Deus abençoe a sua vida e parabéns, porque você está aqui conosco diariamente, acordando para o propósito. Deus abençoe e até a próxima.